Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. E estas gravações de hoje estão difíceis de acontecer, mas cá vamos nós. Estou num ambiente diferente, como podem ver. É possível que ouçam algumas trovoadas, um estado de chuva. Lá em casa nós estamos com obras na nossa casa de banho por causa de infiltrações que vêm de cima, então o condomínio está a fazer as obras, uma das razões também pelas quais eu estou aqui. O horário também já não é o horário habitual que eu costumo pôr os devocionais, mas cá vai na mesma. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que nós temos como referência, pessoas que nós procuramos imitar. Porque a nossa alegria e a nossa maturidade depende de para quem nós olhamos. Porque nós sempre vamos olhar para alguém, tá bom? Nós sempre temos pessoas de referência nas quais nós nos inspiramos, para as quais nós olhamos e dizemos eu quero ser igual. E isto das duas uma, ou acontece de forma inconsciente, ok? E nós vamos nos deixando levar por pessoas de referência e vamos sendo influenciados e moldados por aquilo que elas dizem, fazem, são. Ou então, aquilo que eu tenho tentado enfatizar ao longo destes vários momentos que eu tenho gravado aqui com vocês, é de nós sermos intencionais, de nós sermos conscientes em quem nós ouvimos, com quem nós caminhamos, para quem nós olhamos e aquilo que nós retiramos dessas pessoas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento no amor a Deus e no amor ao próximo, porque é isso que importa nesta vida, ok? Então vamos falar sobre imitar pessoas. Não numa atitude ingênua de que há pessoas que são perfeitas e de pessoas que vivem de forma perfeita. Isso não existe, ok? Eu acho que a maior parte de nós já superou essa ilusão. E se nos querem vender um produto, no sentido de uma pessoa que seja assim, não acreditemos, porque isso não existe, ok? Até as pessoas de referência que nós devemos ter, e já vai ficar aqui uma dica, as pessoas de referência que nós devemos ter para nós olharmos e imitarmos, devem ser aquelas pessoas que nós percebermos que são de carne e osso como nós, ok? Choram como nós, têm falhas como nós, têm falhas crónicas como nós, são pessoas que têm desafios que muitas vezes se sentem incapacitadas, imobilizadas diante deles, ok? São pessoas que têm pecados, são pessoas que falham com as pessoas que estão à sua volta. Então, pessoas de carne e osso, mas que até nisso elas são uma referência como? Em que elas, quando falham, pedem desculpa, pedem perdão a quem necessário é. Quando elas falham, arrependem-se, choram. Quando elas caem, levantam-se. Então, são pessoas que até na forma como elas lidam, e aí está o ponto, que na forma como elas lidam com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com a sua natureza de serem de carne e osso, são pessoas que até nisso são um exemplo, ok? E nós hoje vamos olhar para Paulo, e Paulo vai falar em Filipenses capítulo 3, versículo 17, exatamente sobre isto. Então vamos olhar. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então Paulo está aqui a dizer, sejam meus imitadores. Agora isto parece arrogante, dizer, olhem para mim e imitem-me. Okay? Agora Paulo é tudo menos arrogante, tá bom? E nós podemos perceber isso de várias formas. Paulo, em Romanos, vai dizer que há coisas que ele gostava de não fazer e que faz, e que há coisas que gostava de fazer e que não faz. E por isso ele até vai dizer, homem miserável que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Paulo vai dizer que é pela graça de Deus que ele é o que ele é. Paulo vai reconhecer que tem espinho na carne e que precisa da força de Deus no meio das suas fraquezas. Então, Paulo mostra que ele tem consciência das suas debilidades e das suas fraquezas. Mas Paulo tem Cristo, como nós vimos da outra vez, como o tesouro máximo, como a sua maior prioridade. Paulo vai considerar todas as conquistas que esta vida pode oferecer e das maiores consideradas à luz da sociedade, aos padrões humanos que Paulo tinha, ele vai considerar isso como esterco, como excremento, quando comparado com Jesus. Não quer dizer que essas coisas não sejam boas e que muitas delas não sejam bênçãos dadas do próprio Deus, ok? Mas quando comparado com o Deus das bênçãos, quando comparado com Cristo, quando comparado com a vida do Evangelho, isso é nada, ok? Isso é absolutamente nada. E Paulo sabe que vive para isso. Paulo sabe que ele é capaz de se doar em prol dos outros, em prol da causa de Cristo e envolver-se nos sofrimentos de Cristo, por Cristo e pelos outros. Paulo sabe, no entanto, que ele não chegou ainda à perfeição. Como nós vimos da outra vez, Paulo sabe que ainda não alcançou, mas que prossegue para o alvo. Mas é exatamente nisso que ele sabe que ele é referência. Porque ele continua, porque ele diz que esmurra o seu corpo para conseguir ir mais longe, para conseguir dar mais passos.
Porquê? Paulo é referência no sentido em que Cristo é tudo para ele. É tudo para ele estando vivo, porque se ele está vivo, ele vai se doar aos outros e a Cristo. E se ele morrer, ele sabe que vai estar com Cristo. E isso é lucro para ele. Vai estar finalmente com Cristo. Então, vivo ou morto, Cristo é o centro. E Paulo sabe que é nisso que ele é referência. Agora, uma outra evidência de que Paulo não é arrogante ao dizer olhem para mim e imitem, é que Paulo não diz só olhem para mim e imitem. Paulo diz olhem para mim e olhem para todos aqueles que vivem como nós. E Paulo usa aqui o plural. E o nós, quem seria? Seriam os companheiros de Paulo que viviam da mesma forma. Timóteo, Apolo, Lucas, ok? Então, olhem para nós, não sou só eu. Há outras pessoas como eu que dão a vida pelo Evangelho, que dão a vida por pessoas que estão à sua volta. Vivam desta forma. Sejam nossos imitadores. Vivam assim. Vivam do modo digno do Evangelho. Com falhas, sim, mas quando caem, levantam-se. Com pecados, sim, mas quando os têm, choram e arrependem-se. E mudam. E o dia começa de novo a seguir porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Então sejam meus imitadores, porque nós vivemos em prol de Cristo e em favor uns dos outros. E depois Paulo vai fazer um contraste no versículo 18 com pessoas que não é para imitar. E que, se são pessoas que não vivem como Paulo e com os demais que vivem como ele, são pessoas que vão viver desta forma. Não há no muro, não há caminhar em cima do muro. Ou é viver de uma forma ou é viver da outra. Então, tu e eu vamos ter que ver se nós vivemos desta forma como Paulo vive ou da forma como as pessoas que Paulo vai falar agora. E quem é que nós andamos a imitar? As pessoas como Paulo ou as pessoas que Paulo vai falar agora? E vamos ver então o versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Ok? São pessoas que Paulo olha para elas e Paulo chora. Paulo chora. Porquê? Porque são inimigas da cruz. Para Paulo, a cruz é tudo. Ok? A cruz é tudo no sentido em que, por um lado, da cruz vem a salvação que o torna aceito como filho diante do Pai, diante do Deus do universo, alvo e receptor de um amor incondicional e sem fim. Por outro lado, a cruz tem sido a história da vida de Paulo na medida em que Paulo tem-se negado a si mesmo, como Jesus chama todo o seu seguidor a fazer, numa vida de abnegação e de total consagração a Cristo e àqueles que estão à sua volta, para espalhar do Evangelho das boas notícias e para alívio do sofrimento daqueles que sofrem. Okay? E Paulo tem vivido esta vida. E estas pessoas são exatamente o oposto, por isso são inimigas da cruz. Porquê? Porque são centradas nelas próprias. Pessoas que são centradas nelas próprias não são pessoas que estão crucificadas para elas. Okay? São pessoas que não morreram para elas. São pessoas que não foram atropeladas por um amor de morte, que foi a morte de Jesus. Ok? Então são pessoas centradas nelas mesmas. Como diz Paulo, são pessoas que o seu ventre é que é o seu Deus. Ou seja, os seus desejos, a satisfação das suas ambições, a satisfação dos seus sonhos, dos seus planos. São pessoas que só vivem para elas mesmas em torno das coisas terrenas, em torno de coisas temporárias. Coisas que ficam para esta vida. Já Paulo vive em torno de algo que é eterno, ok? Paulo vai dizer no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Então, estas pessoas que vivem centradas nelas mesmas, são pessoas que não vivem segundo aquilo que são chamadas a viver e como Cristo viveu, que é doar-se por amor, doar-se a Deus e doar-se ao próximo. Ok? Então, são pessoas que vivem para as coisas temporárias desta vida. Dinheiro, carreira, conquistar bens, lutar por uma reputação, lutar por fama, popularidade. Ok? São pessoas que vivem por coisas e até podem se afirmar como cristãs, mas a sua vida cristã é apenas um acessório. Cristo é apenas um acessório na sua vida. Ler a Bíblia é apenas um acessório. É quando as coisas correm mal, ou então é para ver se as coisas podem correr melhor ainda do que correm. No sentido de obterem de Cristo alguma coisa. Relacionam-se com as outras pessoas, não em função do que podem dar às outras pessoas, mas em função daquilo que, mesmo dando alguma coisa às outras pessoas, possam receber alguma coisa em troca. Okay? Então são pessoas que para elas a vida cristã é totalmente secundária, mal põem os pés na igreja, envolvem-se quase nada na vida das pessoas da igreja, não se envolvem na vida daquelas pessoas que andam à sua volta porque pode causar sofrimento, porque causa desgaste emocional, porque implica tempo, porque implica se calhar abrir a carteira, implica abrir a mesa, implica abrir a casa. São pessoas que vivem centradas nelas próprias só e mais nada.
ok? E muito pouco em torno daqueles que estão à sua volta. E se for em torno daqueles que estão à sua volta, é na medida em que podem receber alguma coisa. Porque se forem punhalados pelas costas, vão saltar fora, ok? Então, as pessoas que nós temos que imitar são as pessoas que lutam por algo eterno e não por aquilo que é temporário, ok? E as referências da sociedade, infelizmente, é em torno daquelas pessoas que vivem por aquilo que é passageiro. Dinheiro, fama e sucesso segundo os padrões do mundo. Então, quem é que tu tens imitado? E aqui nós temos que ser muito intencionais, tá bom? E duas formas. Primeiro, olhar para pessoas que já morreram, tá? Porquê? Porque essas pessoas, nós podemos olhar para elas, podemos ver uma constância, podemos ver um padrão, podemos ver uma irrepreensibilidade. Não quer dizer que não sejam pessoas que foram caídas, não quer dizer que não sejam pessoas que tivessem fraquezas e que fossem imperfeitas. Mas são pessoas que souberam lidar com elas, pessoas de carne e osso, tal como eu e tu, que conseguiram ultrapassar. Com Cristo, com a graça de Cristo, com o Evangelho, ok? E olha para pessoas que estejam vivas, ok? Da atualidade, pessoas de longe, em que tu podes minimamente acompanhar, mas especialmente pessoas que tu possas caminhar ao lado, ok? Quais são as pessoas com quem tu mais caminhas, ok? Quais são as pessoas em que tu olhas para elas e dizer esta pessoa me inspira, eu quero ser como ela? Quais são as pessoas que são os teus melhores amigos ou aqueles em que tu dizes, não, eu quero estar mais perto, eu quero ver como é que este marido trata a sua esposa, como é que ele trata os filhos dele, como é que ele lida com as suas fraquezas, como é que ele pede perdão, como é que ele gera o seu dinheiro, como é que ele é generoso, como é que ele vive nos seus ministérios, como é que ele vive na sociedade, como é que ele gera os recursos que tem, sejam muitos, sendo rico ou sendo pobre, não interessa, como é que ele vive o contentamento. Então, pessoas que amem a Deus, procura caminhar ao lado de pessoas que amem Deus e que isso seja visível, tá? Não é pessoas que dizem, eu amo a Deus e vão de vez em quando à igreja e tal, dizem que são cristãos. Não, pessoas em que saia por todo o lado que a paixão da vida delas é Deus. Que saia dos poros que a paixão da vida dela é Deus. Okay? Pessoas que seja visível, que caminham com pessoas que estão em sofrimento à sua volta e que se dão de forma desinteressada. Ok? Sem esperar nada em troca. Será que tu conheces pessoas? Será que consegues listar uma, duas pessoas que sejam assim? Caminha mais perto delas. Mas não são pessoas tão interessantes segundo aquilo que são os meus objetivos. Depois aí está o teu problema. Se calhar andas com objetivos que não são aqueles que são de facto os objetivos que contam e que ficam para esta vida e para a próxima. Porque nós vamos nos inspirar e nós vamos seguir o exemplo daquelas pessoas que são segundo aquilo que nós queremos ser. Então há aqui ajustes que nós temos que fazer. Quem é que eu quero ser? Quais são os meus objetivos? Qual é o meu sonho? Por que é que eu quero dar a minha vida? Pelo que é que eu quero dar a minha vida? Ok? Então procura analisar isso e procura pessoas que vivam já um pouquinho mais à frente daquilo que tu vives. Pessoas que sejam um exemplo. Pessoas que tu possas imitar. Ok? Escreve, anota. E depois, sem intencional, olha, esta pessoa, quando está diante desta situação, age assim. Eu também tenho que agir assim. Esta pessoa, quando vive isto, faz isto. Ou esta pessoa, diante disto, não age assim. Então, sem intencional, procura pessoas de referência e imitas. Isso vai contribuir para a tua maturidade e, por conseguinte, para a tua alegria. Caminha ao lado de pessoas maiores do que tu. Deus te abençoe. Até amanhã.